Bom, agora eu vou falar sobre o ponto 5.16 do edital, que é basicamente o tema nulidades. Eu confesso que eu tenho um pouco de resistência com esse tema, porque além dele ser pouquíssimo cobrado nas provas, ele é um tema pouco debatido nos cursinhos, na universidade. Na prática, ele não é tão recorrente assim. Tem muito processualista penal que critica o tema porque são hipóteses práticas extremamente vazias quando você olha a dinâmica fática que ocorre na realidade. Mas, já que é um tema que consta do edital, a gente vai falar, mas de forma bem genérica, assim, bem sucinta, porque não considero um tema muito atraente de ser cobrado. Espero, sinceramente, que eu esteja certa, porque eu não tenho tanto conhecimento assim no tema. Mas vamos lá, nulidades consta do Código Penal dos artigos 563 a 573. São 10 artigos, portanto. E quais são os sistemas que tentam regular o tema nulidades? Bom, consagradamente há 3 sistemas para falar do tema. O primeiro deles é o da certeza legal. O da certeza legal, ele elenca que deve haver um rol taxativo de hipóteses de nulidade. O Brasil não adotou esse sistema. E por quê? Porque o artigo 564, que fala das hipóteses de nulidade, é um artigo que possui um rol exemplificativo e só dele assim o ser já quebra toda a sistemática da certeza legal. Um outro sistema para explicar o tema nulidades é o sistema misto, que diz que o rol de nulidades daquele ordenamento jurídico, ele é exemplificativo. Ele existe na lei, mas ele não exclui outras hipóteses processuais, é, portanto, exemplificativo. Porém, as hipóteses que lá estão na lei, a nulidade deve ser necessariamente decretada. Veja, é um rol exemplificativo, mas uma vez ocorrido, deve declarar a nulidade necessariamente. E aí o Brasil também não adota o sistema misto para a maioria dos doutrinadores. E por quê? Porque apesar do artigo 564 ser um rol exemplificativo, nada impede que, mesmo havendo a hipótese lá, a nulidade não seja decretada. E por quê? Porque no Brasil impera o sistema da instrumentalidade das formas, no sentido de que, se aquele ato produziu os efeitos que deveria produzir e não incorreu em prejuízo às partes, sendo um vício sanável, via de regra, aquela nulidade não será decretada, mesmo constante da lei. Portanto, o Brasil adota a instrumentalidade das formas, o sistema da instrumentalidade das formas, que também é um princípio. E aí, este sistema ele preza para a análise da finalidade do ato processual. Se ele cumpriu sua finalidade sem causar prejuízo às partes, ele deve, assim, ser considerado válido e eventuais vícios serem sanados. É a regra. O tema nulidades em processo penal é um dos temas mais criticados que existem na doutrina. Porque você importar, você transplantar a matéria do processo civil, de nulidades do processo civil, para processo penal é um equívoco imenso. Porque processo penal é diferente de processo civil em uma série de temas e com nulidades não é diferente. Acontece que o nosso legislador assim o fez e trouxe toda uma lógica processual civil para dentro do processo penal que não coaduna com o conjunto de regras e princípios que norteiam o processo penal. E é por isso que há uma resistência muito grande, seja na academia, seja nos concursos públicos, seja na prática, de tratar o tema nulidades. Porque dentro do processo penal brasileiro, ele é de uma tecnia muito grande.
ele está completamente anacrônico e, além do mais, está atécnico no processo penal. Mas fato é que ele ainda está em vigor e, no mínimo, a leitura dos artigos 563 a 564 é necessária, bem como entender esses sistemas e alguns dos princípios que eu vou falar agora. O primeiro deles é o princípio do prejuízo, artigo 563, que diz que o ato não será considerado nulo se não causar prejuízo às partes. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. O outro é o princípio do interesse, que consta do artigo 565 do CPP, e diz o seguinte: nenhuma das partes poderá arguir nulidade que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Deve haver um interesse na nulidade, portanto, para o bem do processo, para o bem do prosseguimento do processo. Há também o princípio da causalidade e o princípio da convalidação. O princípio da convalidação, que é próprio das nulidades sanáveis, que assim poderão ser convalidados. Bom, as nulidades, aquele rol do artigo 564, elas podem ser relativas ou absolutas. E isso, inclusive, é uma transplantação do processo civil para o processo penal, a qual é muito criticada. A nulidade relativa, ela tem o tempo correto para ser arguída sob pena de preclusão, e aí o ato será convalidado. Já a nulidade absoluta, ela pode ser arguída a qualquer tempo e inclusive ser reconhecida de ofício. E não há prejuízo presumido, de forma que a pessoa deve, mesmo na nulidade absoluta, demonstrar o seu prejuízo para assim decretar a nulidade. Atenção à súmula 160 do STF, de que o tribunal não pode reconhecer nulidade em prejuízo do réu, que a acusação não arguiu em seu recurso, por quê? Pelo princípio da non reformatio in pejus, um princípio que veda o agravamento da situação do réu. Quando só ele recorre ou quando a acusação não comenta sobre aquele fato. Ok? E lembrar também do artigo 567, que é a nulidade por incompetência, a qual anula somente os atos decisórios, mantendo-se os atos instrutórios, artigo também bastante criticado pela doutrina. Via de regra, as nulidades absolutas, elas ofendem a garantia constitucional, mas ainda assim devem demonstrar o prejuízo, como eu disse. Ok? Bom, teoria geral das nulidades é basicamente isso. Para saber o que causa nulidade, eu recomendo a leitura do artigo 564. Vou citar só alguns: por incompetência, suspeição ou suborno, ilegitimidade da parte, falta das fórmulas ou dos termos seguintes. E aí os próprios artigos, eles falam quais são as chamadas nulidades relativas, os incisos, os quais assim o são. Eu recomendo, então, fazer a leitura dos artigos e entender que a nulidade é um tema polêmico, é um tema criticado, um tema pouco debatido, e é entendido como esse ato processual que foi emitido em inobservância à lei ou até mesmo à Constituição. Fere o procedimento, fere a sistemática processual penal e, por isso, a depender do caso, deve ser desconsiderado, declarado nulo no processo e na consequente persecução penal. Tudo bem? Era isso que eu tinha para falar de nulidades. Muito obrigada.